O ego tem suas necessidades e a alma tem as suas necessidades também. É muito difícil perceber a fronteira que, por assim dizer, diferencia as necessidades do eu das necessidades da alma. O que a gente enxerga, porque lida com isso cotidianamente, é que a psicopatologia, ou a assim chamada psicopatologia, parece ser uma divergência muito forte, muito severa entre as necessidades do eu, imperativas, geralmente imperativas essas necessidades, e a necessidade da alma. Esse contraste entre essas duas realidades que coexistem no profundo humano gera os assim chamados transtornos mentais. Então o indivíduo é convidado pela própria alma e através do sofrimento a ouvir o mundo interior dele, a perceber que os valores da alma não obrigatoriamente coincidem com os valores do eu, que os valores do eu têm sua importância sim, sem dúvida nenhuma. Eles são importantes, devem ser buscados, muitas vezes devem ser buscados, porque eles em si não representam, por assim dizer, um desvio ou uma perda de rota do indivíduo em relação a ele próprio. Em si não significa isso. Pode ser que leve o indivíduo a perder-se de si mesmo. Mas quando ele se perde de si mesmo, então surge essa correção de rota. A correção de rota são os sintomas. É aquele sofrimento intenso, é aquela tristeza mais aguda, tradicionalmente chamada de depressão, é a ansiedade que não deixa o indivíduo relaxar ou faz sentir medo em diversas situações, é o distúrbio psicossomático, a dor no estômago, a dor de cabeça, a dor na coluna, a gastrite, né? E uma série de outras afecções que nós conhecemos, que são de ordem psicossomática, que os próprios médicos reconhecem que ali está instalado um processo psicológico mais profundo e que o corpo é só a manifestação, a fala, o grito de uma voz que precisa ser ouvida a partir do coração do próprio indivíduo. Então, é uma dádiva dos céus que o ser humano tenha dentro dele algo que nós chamamos de alma, né? É uma entidade, por assim dizer, que não tem rosto, que não tem forma, mas que tem um querer, que tem uma autonomia, que tem uma inteligência própria e que parece que nos conhece mais do que nós mesmos somos capazes de nos conhecer. Então é quando nós ouvimos o clamor de nossa alma através das psicopatologias, dos transtornos, né? Daquilo que nos faz sofrer. Quando ouvimos isso, parece que corrigimos a nossa rota. Geralmente somos obrigados a abrir mão de alguma coisa aqui, alguma coisa ali, porque essas coisas, embora estejam no sentido de beneficiar o eu, às vezes não estão no sentido de beneficiar a alma. Então as escolhas são efetivamente necessárias nesse momento. Decisões importantes podem ser tomadas no contexto de um sofrimento psíquico, de um sofrimento anímico, né? E aí o indivíduo precisa de algum grau de coragem, de abrir mão daquilo que ele quer, e às vezes quer porque tem medo de abrir mão, né? Não é porque quer, é quer porque tem medo de abrir mão, porque não sabe como será a própria vida se abrir mão de certas fantasias de segurança. Mas, repito, essas coisas em si não tem nenhum problema, né? Elas começam a constituir um problema quando há um desvio de rota, quando o indivíduo perde de vista a sua própria alma. E essas duas coisas podem efetivamente coincidir, ou seja, o ego e a alma, elas podem viver em harmonia. É tudo uma questão apenas de calma,
e de atenção, de um momento em que o indivíduo seja capaz de reservar para ouvir o próprio mundo interior dele. Se ele faz isso, se ele consegue fazer isso, se ele tem algum grau de coragem, normalmente a coragem nasce do sofrimento, da necessidade de se tomar uma decisão em relação a si próprio. Quando ele faz isso e consegue se ouvir, as coisas começam a funcionar bem na vida dele.